Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo aí a retrospectiva dessa semana que terminou, né? Trazendo aí as principais informações que foram disponibilizadas pelo Clube FI, né? E pelo DAN, né? Aí trazendo o principal balanço dos fundos imobiliários aí na segunda semana do mês de dezembro. Do ponto de vista das maiores altas, ou seja, os fundos imobiliários que tiveram um maior retorno aí na semana que terminou, em primeiro lugar, surpreendendo todo mundo, ficou o TORD 11, né, que é um fundo de papel, teve um retorno de 3,23, né? Em segundo lugar, HGRE11 de lajes corporativas, 3,03%. Em terceiro lugar, o Vino, também o outro fundo de lajes corporativas, com 2,65%. TVRI11, né, de agências bancárias, né, que é um fundo não tão conhecido, né, somente alguns investidores de fundos imobiliários geralmente investem nesses fundos, né? Chegamos aí a 2,5 milhões de investidores em fundos imobiliários e uma porcentagem ínfima investe em agências bancárias. HGCR11, né, o fundo de papel de CDI, com 2,44%. RBRP11, que é um híbrido, ou seja, investe em mais de um segmento, 2,25%. E, curiosamente, 3 fundos de fundos, né? Até que o professor Ricardo acabou dizendo que este ano de 2024 é o ano dos fundos imobiliários indexados ao IPCA e uma bela oportunidade de fundo, porque eles se encontram bastante descontados. E, curiosamente, né, na segunda semana, 3 fundos de fundos entraram na lista do top 10, né, que é o MCHF11, SNFF11 e HGFF11, né, bem interessante. E em último lugar, nos 10, né, que tiveram maior retorno, HGRU11, né, que é um híbrido, né, que acabou de trazer informação aí que vendeu uma das lojas pernambucanas, né, ou seja, do seu vasto patrimônio, e este valor vai ser distribuído aos seus cotistas. HGRU, que distribuiu um excelente dividendo extraordinário de mais de R$ 2,00, né, aí no mês de dezembro. Você que é cotista do HGRU11 está sorrindo à toa. Do outro lado, nós temos o calvário, né? O sofrimento dos cotistas de DEVA 11. Muita gente ainda está posicionado no DEVA 11. DEVA 11 que tem, o ano de 2023 foi horrível e o ano de 2024 também começou pior ainda, com a queda de 4,53%. Por quê? Muita gente está esperando o DEVA subir para vender as cotas, certo, pessoal? Então, cuidado. Muita gente ainda continua posicionado no DEVA, esperando ele subir para vender, certo? Então, ele vai subir, mas ele vai despencar. O próximo é o RECT 11 de lajes corporativas, caindo 3,3%. BROF 11 também de lajes corporativas, 3,33%. GTWR 11, né, que é um fundo também de lajes corporativa de 3,2%, né, mas isso já era bem esperado, porque ele só possui 2 imóveis. Outro que eu já venho falando muito tempo aqui, IRDM11, caiu 2,99%. Todo mundo na última semana de dezembro e primeira semana de janeiro comemorando porque ele tinha subido, mas eu fiz um vídeo aqui no canal dizendo que ele subiu para cair porque ele tem um rombo astronômico na carteira de fundos imobiliários dele, né? Porque ele tem uma carteira de fundo, e nessa carteira de fundos imobiliários que tem dentro da carteira de IRDM11 é uma das carteiras mais horríveis, porque pegou todos os fundos que estão em crise.
E eu falei isso, né? Mas muita gente acabou comprando, infelizmente aí tá sofrendo, né? XPPR11 de Lajes Corporativa 2,93, RBRX11 de papel, VILG, né, de galpões logísticos 2,34 caindo, Kizu 11, né, que é um fundo de base 10 também caindo, e RZTR11 do agronegócio, né, caindo aí 1,88, mas é um fundo bastante diversificado, né, teve uma das menores quedas, né. Nós vamos ver a variação do segmento, né? Se olharmos a variação do segmento, o IFIX variou aí 0,43%, logo é a média dos fundos imobiliários. Curiosamente, os fundos de shopping abriram essa segunda semana com a média para baixo. Isso acontece por causa do XPMOL, certo, pessoal? Não é porque o segmento de shopping esteja despencando, não. É porque o XPMOL, que é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa, e ele é do segmento de shopping, ele está fazendo uma subscrição e todo mundo está vendendo para recomprar. Por quê? Porque ele veio na casa de R$112, né? Fundo de fundos 0,11, galpões logísticos 0,38, híbrido 0,83, papel 0,85 e a maior alta nessa segunda semana aí de janeiro de 2024 são o segmento de lajes corporativas surpreendendo o mercado, né? Porque lajes corporativas tinha ficado muito para trás. E além disso, que é um segmento que tem uma vacância muito alta. Tem fundo com vacância de mais de 15%, né? Tem fundo com vacância de 20%, tem fundo com vacância de 30%, que dificilmente vai se recuperar no ano de 2024, mas muita gente está apostando aí para o ano de 2025, certo? Com relação ao seu preço sobre o valor patrimonial, a média do varejo já passou do seu preço ideal, né? A média é 1,04. O segmento híbrido, né? Ou seja, aqueles fundos que investem em mais de um setor, 1,03 é a média, né? Ou seja, para cima. Shopping Center 1,02, mas a tendência é subir depois de terminar a subscrição do XPMOL. Galpões logísticos está apresentando a sua última oportunidade, 0,99. Fundo de fundo ainda está descontado, 0,96. Fundo de papel se encontra bastante descontado, mas eu acho que isso aqui já não está mais. Está descontado por causa do DEVA, HCTR e RDM11, que são fundos que estão jogando as médias para baixo. Mas boa parte dos fundos de papéis de CDI já passaram de 1 e IPCA também já estão passando, né? E a média do IFIX foi 0,97, maior do que papel e maior do que de fundo, né? Ou seja, fundo e papel ainda apresentam a oportunidade. Do ponto de vista de dividendo médio, bem interessante, né? O papel já está caindo e o varejo se aproximando, né? Então, bem interessante, porque a finalidade do fundo de papel é pagar dividendo, né? E a finalidade do fundo de tijolos não é só dividendo, é valorização com dividendo. Interessante que o dividendo do varejo vem subindo e o de papel vem caindo, né? E o varejo 10,5%, fundo de fundo 9,5%, a média, né? Híbridos 9,1%, galpões logísticos 8,8%, né? Isso aqui está acontecendo porque as cotas de galpões logísticos se valorizaram, não é porque o dividendo está caindo, não. É porque as cotas se valorizaram. Se a cota se valoriza, as cotas sempre se valorizam mais do que o dividendo. Então, evidentemente, se a cotação se valoriza mais do que o dividendo, a tendência é o dividendo médio diminuir, certo? O Shopping Center 8,8, né? E a média do IFIX foi 10,4, ou seja, bem interessante, né? Bem interessante mesmo a média do IFIX, né?
E os fundos mais negociados, né, não tinha como não ser. XPMOL continua em primeiro lugar, né, com 150 milhões de negociações. TRXF11 121,4, MXRF11 99,4, ou seja, embora ele esteja muito caro, mas ele é muito negociado. Canip 89,2, KNCR11 88,3, HGLG 79,5, BTLG, todo mundo está dizendo que esse ano é o ano do BTLG 77, VISC 74,3, CPTS 1164,1, Tiguar 59 e a média do IFIX aí foi 44,2, né? Ou seja, super interessante, né? E a carteira do IFIX, né, continua 40% em papel, 19% em logística, 11% em híbrido, 10% em lajes corporativas, 8% shopping center, 7% fundo de fundo e 5% outros segmentos, né? Então esse, pessoal, é o balanço aí da segunda semana do mês de 2024, né? Segunda semana aí do mês de janeiro, né? Trazendo aí um balanço para você ficar ciente aí do que aconteceu com os fundos imobiliários, né? Então peço para você que está assistindo vídeos aqui no nosso canal, né, que você possa curtir, que você possa seguir, que você possa comentar, que você possa permanecer aqui conosco, né? Nós estamos todos os dias trazendo informações sobre os fundos imobiliários, certo? Um abração para todos vocês, né? Que Deus abençoe os investimentos de vocês, que possa ser um ano excelente para os fundos imobiliários, assim como foi o ano de 2024, e até o nosso próximo vídeo.